Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Estamos felizes, alegres por mais um culto, mais uma oportunidade de louvarmos ao Senhor. De manhã tivemos um momento muito especial, uma festa, uma celebração, profissão de fé, recebimento de novos membros. Foi um culto administrativo, mas com certeza onde o Senhor foi louvado e a igreja também foi edificada. Estamos muito felizes com isso. E agora, mais uma vez, estamos reunidos na presença do Senhor. Minha esperança é que o Senhor fale ao seu coração nessa noite com essa mensagem. Eu quero te convidar a lermos esse texto. 1 Coríntios capítulo 11, por gentileza. Se você se lembra bem, esse é o texto da ceia, né? É exatamente isso. A gente vai ver o capítulo 11 até o finalzinho, do 17 ao 34. Mas hoje temos uma grande oportunidade de olharmos para esse texto com calma, com atenção, visto que no período da ceia a gente tem certa dificuldade de explicar cada verso, cada parte desse texto tão precioso. Eu tenho certeza que vai ser para a sua vida, para a sua meditação, tá bom? Eu vou fazer a leitura de todo o texto inicialmente e depois a gente vem expondo ele. Diz assim: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica doente, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e alguns que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for até vocês, darei instruções. Amém? Esse é o nosso texto. Que o Senhor nos abençoe e fale poderosamente aos nossos corações. O tema, irmãos, da nossa reflexão é esse: a ceia tem dono. Já já a gente fala melhor dele. Inicialmente eu queria lhe fazer uma pergunta, um tanto sincera e com certeza muito pessoal. Qual é o costume da sua família quando vocês se sentam à mesa, numa ocasião especial, é claro? É óbvio que no dia a dia a correria, né, é muito grande, mas com certeza em refeições especiais você consegue reunir sua família, sentar-se à mesa, ainda que seja só você e seu marido. Mas o fato, irmãos, é que cada família no Brasil tem uma espécie de costume específico quando se senta à mesa. Alguns costumes são, claro, os mais variados possíveis e até os mais engraçados possíveis, né? Regras é o que não falta. Por exemplo, só come depois que todo mundo sentar. Não sei se você já ouviu essa regra ou já entrou na casa de alguém que tinha esse costume. Segundo, orar antes de mastigar.
não é? Você senta ali para comer, pega o garfo, já está doido para atacar o frango, e alguém pergunta assim, já orou? Não é isso? É um costume. Tem outro também, sem camisa, sem comida. Conhece esse? Esse era o lá de casa. Não podia sentar à mesa sem camisa, senão você ficava sem comida. Muito bom esse costume. Tem outro também, comida sem tela. Nenhuma tela. Televisão, celular. Claro, mas a gente não está condenando nada disso, está dizendo que cada família tem o seu costume. Tem um também que é muito importante. A última coxa de frango é uma batalha. Já ouviu esse? Isso aqui é verdade, principalmente quando você tem mais de um irmão, viu? É verdade. Mais ainda, tem que experimentar de tudo, né? Tem aquela variedade de pratos, tem que comer de tudo. E o que eu mais gosto, particularmente, se não repetir, não gostou. Não é isso? Então tem que provar, tem que voltar, tem que comer de novo, né? Pastor Miguel gosta desse aqui. Mas bom, voltando para o nosso assunto, nosso texto, a verdade, irmãos, é que existem vários tipos de costumes, dependendo da casa que você entrar, inclusive aqui dentro. Cada casa aqui, com certeza, tem a sua regra particular, embora você possa ter se identificado ou até colhido alguma nova regra para a sua refeição. Bom, só que a mesa que a gente vai falar nessa noite, irmãos, embora o clima foi um pouco abrandado, é a mesa do Senhor. A gente está falando da celebração da ceia, onde costumeiramente, no caso nosso, mensalmente, nos sentamos como comunidade à mesa para ceiar. E essa mesa, ela tem um costume já definido. Ela tem uma cultura definida. E como o título muito bem nos lembra, a mesa tem um dono. E esse dono tem regras. Ele tem costumes. E ele te chama para se sentar à mesa. Mas ele diz exatamente o que você deve fazer, como fazer e com que motivação fazer. A ceia tem dono. A ceia é dele e também para ele. É isso, basicamente, o que nós vamos ver e ouvir nessa noite, nessa exposição. Então eu queria que você me acompanhasse ao longo de todo esse texto. A gente vai caminhar por 3 passos, vendo 3 aspectos essenciais quando a gente se senta para celebrar a ceia do Senhor. A minha esperança, de novo, é que o Senhor fale ao seu coração e que essa palavra penetre em nós, irmãos, de uma forma maravilhosa, tanto nos edificando quanto nos dando toda a reverência necessária, todas as vezes que nos sentarmos à mesa do Senhor. Amém? Então vamos caminhar. Verso de número 17, em primeiro lugar, é o nosso título, a ceia tem dono. É a primeira coisa que a gente vai ver que esse texto trata. Inicialmente, irmãos, Paulo abre o texto com uma dura exortação. A palavra elogio lembra para a gente o início do capítulo 11. Se você se lembrar lá no verso de número 2, Paulo começou esse capítulo elogiando a igreja. Ele começa dizendo, olha, eu elogio vocês por causa da tradição. Também porque vocês não se esquecem de mim. Então isso é digno de nota, é digno de elogio. Só que o elogio não durou muito tempo. Já chega aqui no versículo 17, o elogio é invertido. E Paulo fala, ok, eu elogio pela tradição, mas eu não posso elogiar vocês por causa da reunião de vocês. Especialmente o culto de ceia. E ele diz o motivo, a gente leu. E o motivo é esse, irmão. Porque essas reuniões, ao invés de edificar a igreja, ao invés de glorificar o Cristo crucificado, têm feito mais mal do que bem. Eu não sei se você notou a seriedade dessa frase. Imagina, a gente faz todo o esforço, a gente vem à casa do Senhor, a gente monta a mesa, a gente se prepara para a ceia. E Deus fala conosco através do seu servo, dizendo, olha, a reunião de vocês é melhor que não tivesse acontecido. Porque ao invés de edificar, ela está causando divisão. Faz mais mal do que bem. Aqui, irmãos, eu me lembro das palavras de Deus em Amós. É muito parecido. Amós capítulo 5, verso 21. Depois eu vou voltar a esse texto, mas só o verso 21 inicialmente diz assim, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. O que Deus estava falando para os nortistas de Israel é basicamente o que Paulo está falando para os coríntios aqui. É melhor que não tivesse acontecido. É melhor que não tivesse barulho.
que as assembleias fossem interrompidas, que os cultos não acontecessem. Por quê? Faz mais mal do que bem. Bom, e logo, logo, a gente entende, irmãos, o motivo disso. Mas antes do motivo, Paulo ainda é um tanto irônico e ele diz assim, mas de certa forma é bom que haja divisão entre vocês. Por quê? Porque Paulo está cansado de divisão, irmãos. Não sei se você reparou, mas a gente já está chegando no final da carta. Paulo está em viagem missionária, escrevendo para essa igreja, tratando dos problemas dela. E o problema persistente da igreja de Corinto é a divisão. Ele fala de divisão no capítulo 1, ele fala de divisão no capítulo 3, ele vai falando de divisão no capítulo 4, 5. Os outros problemas e assuntos têm a ver com divisão, e quando chega no 11, ainda há divisão no meio da igreja. E aí, como que saturado, ele diz assim, mas é bom que haja divergência, porque só assim a gente vai ver quem é e quem não é crente. Quem está ou quem não está aprovado. Bom, aqui então a gente tem nota, a partir do verso 20, de que tipo de divisão Paulo está falando. Porque a divisão do capítulo 1, do capítulo 3, não é a mesma divisão aqui. Lá a gente viu que a igreja estava sendo dividida em grupos, em partidos, não necessariamente socioeconômicos, em partidos não necessariamente por classe social, mas simplesmente por dívida de gratidão. Porque aquele pastor me batizou, porque Pedro, apóstolo do Senhor, foi ele que pregou o evangelho para mim. Então eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Eu não, eu sou de Cristo. E a igreja então estava sendo dividida. Paulo tratou desse assunto. Mas agora, irmãos, a gente tem, infelizmente, uma nova e terrível divisão no meio da igreja, justamente no contexto da ceia. A ideia tradicional, que geralmente é tratada nesse texto, eu vou explicar para você, é que os ricos, os mais abastados da igreja de Corinto, chegavam mais cedo à celebração da ceia. Principalmente o proprietário da casa e seus amigos, ou seja, os seus compatriotas, os seus chegados. E qual é a ideia tradicional que se tem dessa passagem? Que essas pessoas ricas que chegavam antes, chegavam com muita fome. E aí comiam tudo que viam pela frente, se embebedavam, porque obviamente a ceia acontecia dentro de uma grande refeição, era assim todos os cultos da igreja primitiva, então tinha uma grande mesa postada à frente da igreja, e isso era maravilhoso, porque os irmãos que moravam longe, que estavam ali depois do trabalho, podiam comer, podiam se fartar. Só que qual era o problema nessa comunidade? É que os pobres, como o texto diz, os que nada têm, chegavam depois, e aí simplesmente ficavam sem comida, ou ficavam com os farelos que caíam da mesa. Bom, essa é a ideia tradicional, mas eu adianto e sinto dizer, irmãos, que os estudos recentes estão revelando para a gente que a situação ainda é pior do que isso. Não estou dizendo que esse contexto não poderia acontecer, poderia, mas os fatos dizem que é pior do que isso. Porque foi descoberto como é que era a casa no Império Greco-Romano. E a casa romana, ou a casa do Império Romano, espalhada aí pelas comunidades romanas, ela era uma casa, pelo menos dos ricos, grande, espaçosa. E era nessas casas onde as comunidades cristãs se instalavam, obviamente por causa do número de pessoas. Então, sempre que você vê uma igreja, uma comunidade cristã primitiva, geralmente ela se instalava em casa de pessoas mais abastadas, porque as casas eram maiores. Só que isso revela um problema. E qual era o problema? Nessa casa, irmãos, tinha 2 espaços para refeição. 2 espaços, o triclinium e o atrium. O triclinium era uma espécie de sala de jantar. Triclinium significa em latim literalmente 3 sofás, ok? Onde tinham vários sofás, vários lugares para se sentar, um lugar aconchegante. Mas que era reservado à refeição do dono da casa e dos seus familiares e, no máximo, os seus amigos mais chegados. Nenhum desconhecido entrava no triclínio. Triclínio era para isso, uma refeição familiar e íntima. Mas aí você tinha um átrio. O átrio era uma espécie de corredor que levava e dava acesso aos cômodos. O átrio não era coberto, é uma espécie de pátio, bem amplo, um espaço bem aberto, onde provavelmente as reuniões cristãs aconteciam. O problema não é servir no átrio ou servir no triclínio. O problema é que os estudos estão revelando que
a ceia era repartida. E uma refeição era servida no triclínio e outra no átrio. Uma para os mais chegados e a outra para ralé. Provavelmente para os servos, para os mais pobres, para os amigos deles, para os vizinhos, para os mais afastados. Só que era tudo comunidade cristã. Então percebe o problema? O problema da igreja de Corinto era a segregação. Era rachar a igreja em classes sociais. Alguns ficavam no lugar confortável, outros ficavam em pé comendo ali mesmo no pátio. E o pior, irmãos, é provável que com pouca comida e com uma comida muito diferente e inferior a deles. Então, isso, irmãos, é terrível. É uma bomba. Isso revela um grande problema na igreja do Senhor. E, em primeiro lugar, a primeira lição que a gente tem, ela é muito óbvia e muito direta. A ceia tem um dono e não há espaço para satisfazer você. Em primeiro lugar, esse é o primeiro sentimento que a gente tem que chegar na ceia do Senhor. E esse é o erro cometido pelos coríntios. Eles se chegavam ali para rever o clube de amigos, para comer uma boa comida, para se embebedar, e se esqueciam do motivo central e principal de estarem ali. Porque o motivo no coração deles não era o Senhor, mas era o seu próprio estômago. Paulo escreve, irmãos, aos Filipenses, dizendo algo parecido com isso. Ele fala assim, ó: o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A brincadeira aqui é brincar com o estômago e com o ego. Porque no mundo greco-romano, o estômago era o centro do ser. Enquanto no mundo judaico, o coração era o centro. Para eles era o estômago. Então, quando Paulo fala que, olha, o Deus de vocês é o estômago, ele está dizendo, o Deus de vocês é o ego. Vocês vivem para satisfazer os seus próprios desejos. E veja se não é a mesma coisa que acontece na ceia do Senhor. O ponto, irmãos, não é que essas pessoas eram glutões. Não é que elas eram esfomeadas. Não é que elas estavam passando fome. Ou simplesmente eram mal educadas. Chegavam e comiam tudo que viam pela frente. O ponto é que elas faziam isso e desprezavam os seus outros irmãos. O ponto é que elas faziam isso e simplesmente não consideravam o próximo. Principalmente aqueles que tinham muito pouco. Esse é o pecado, essa é a terrível atitude deles. E aqui, irmãos, eles cometem dois grandes pecados. Eles dividem a igreja, como Paulo diz, e eles desprezam a igreja. Então, para não ficar dúvida, irmãos, não existe divisão na igreja do Senhor. Não há. A única divisão que nós temos é uma divisão de vocação. É uma divisão de dons espirituais e ministeriais. Ou melhor, dons ministeriais, perdão. A gente tem uma diferença na igreja. Nós temos os oficiais da igreja. Pastores, presbíteros e diáconos. Somente isso. Nada mais. E mesmo assim, perceba, essa diferenciação não coloca esses oficiais ou esses ministros acima de vocês. Pelo contrário, coloca eles do lado de vocês. Porque quando alguém se torna um ministro do Senhor, seja um diácono, seja um presbítero, seja um pastor, isso significa que ele é servo de todos vocês. Ele é o primeiro servo, ela é a primeira serva. Então significa não que ele está acima, mas que ele vai mais servir a vida de vocês. Então essa talvez seja a única diferenciação que há no meio do seio do Senhor, no meio do reino de Deus. Segundo, desprezam a igreja. Irmãos, não há nenhum tipo de segregação no meio do povo do Senhor. Não pode haver desprezo. Não pode haver, irmãos, preconceito. Não pode haver nenhum sentimento de colocarmos algum irmão no último lugar da fila. Ou simplesmente longe de nós. Ou simplesmente de segregarmos. Ele não faz parte do meu grupo. Ela não pode entrar. Eu não posso sair daqui e falar com você. Alguém é desprezado pelo seu conhecimento intelectual, pela sua posição social, pelo seu recurso, pela sua escolaridade. Isso não acontece, não deveria acontecer na igreja do Senhor. Bom, é preciso lembrar, a mesa tem um dono, e esse dono não é você. Segundo lugar, a ceia fala sobre o dono. Aqui Paulo avança um pouco, verso 23 ao 26, aí sim é o texto conhecido da ceia. E eu quero ver com você aqui algumas coisas muito importantes. É o texto que a gente recita sempre na ceia.
A gente sempre lê ele e talvez alguma coisa nos escape. Paulo falou agora do problema que havia na ceia dos Coríntios. Fazia mais mal do que bem. Agora ele passa a lembrar a memória fraca daqueles crentes, o motivo real da ceia. Porque o que parece, irmãos, é que esses irmãos estavam indo à ceia do Senhor simplesmente por qualquer outro motivo, e não pelo motivo verdadeiro. Paulo vai fazer o quê? Deixa eu lembrar para vocês o que realmente é a ceia do Senhor. Irmãos, o texto é belo demais, é maravilhoso, e eu resumo ele falando de 7 princípios, 7 coisas que a ceia do Senhor é, nesse texto, bem rapidinho para você. Primeiro, a ceia do Senhor é uma ordenança. Paulo começa dizendo, olha, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. É provável que Paulo não esteja falando da tradição cristã, viu? Paulo teve um privilégio de ser assistido pelo próprio Cristo ressurreto 3 vezes. É muito provável que Paulo esteja falando, isso aqui eu recebi direto do Senhor. O que eu fui lá e entreguei para vocês. Ou seja, em primeiro lugar, irmãos, a ceia do Senhor junto com o batismo são ordenanças. É dever. De manhã pregávamos sobre isso. A igreja tem deveres e ela precisa cumprir. E a ceia do Senhor é um dever. Nos reunimos de tempos em tempos, periodicamente, para ceiar ao Senhor, porque Ele assim ordenou. Essa é a primeira notícia. Segundo, aqui vem a primeira ironia da ceia. A ceia é a festa da comunhão que ocorreu no dia da traição. Aqui o tom da ceia, o drama da ceia começa a ser desenrolado. E Paulo não deixa isso passar. Na noite em que foi traído, tomou o pão. Irmão, isso aqui é para você já começar a entrar na ceia. Esse é o motivo da ceia, é por isso que nós ceiamos. E não dá para esquecer isso. Na noite em que, horas após esse momento, Jesus receberia um beijo no rosto de um dos seus amigos e seria traído terrivelmente por 30 moedas de prata. Não só isso, mas ele seria negado. Ele seria abandonado por todos os seus discípulos. Nessa noite terrível, onde começa a tortura de Jesus, ele junta seus discípulos num quarto e então ele celebra a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, é a maior festa da igreja. É a única festa da igreja. Ela substituiu a Páscoa. Não mais pelo que Deus fez com Israel, mas agora pelo que Deus vai fazer através de Jesus Cristo para a sua igreja. A ceia do Senhor, portanto, irmãos, é a festa da comunhão. É isso que Paulo também disse no capítulo anterior, no capítulo 10. Que quando nos sentamos na ceia, nós participamos do corpo de Cristo. Mas não para por aí, irmãos. A ceia do Senhor também é uma comunhão entre irmãos. Porque a gente não apenas participa do corpo de Cristo, mas a gente participa da vida de cada irmão que está sentado à mesa. Como ele mesmo disse no capítulo anterior, é um único pão, e nós que somos muitos, somos um só povo. Veja, irmãos, que maravilha. Na noite da traição, ele está juntando todo mundo para a festa da comunhão. Terceiro lugar, a ceia parte o pão para lembrar do corpo que foi partido. Lembra? Isso aqui é drama, é encenação, é a redenção encarnada. O nosso texto, irmãos, no verso 24, diz assim, e tendo dado graças, partiu o pão e disse, isto é o meu corpo. A nossa versão diz que é dado. No original está escrito que é partido em favor de vocês. Ou seja, aqui, irmãos, através dessa belíssima tradição, a gente é lembrado que a ceia do Senhor começa na traição. Mas ela também, irmãos, é um momento de dor para o nosso Senhor Jesus. É o momento do sacrifício. É o momento da entrega. É o momento da substituição. E no momento da ceia, quando o pão é partido, e a gente, cada um de nós, recebe um pedacinho desse mesmo pão, isso significa que nós temos que lembrar que o corpo de Jesus foi moído naquela cruz. É isso, irmãos. É isso que a gente está sendo lembrado constantemente. Mais ainda, quarto, a ceia lembra que o preço foi pago em nosso favor. A ceia lembra isso. Foi em favor de vocês. Cristo não apenas se colocou no nosso lugar. Ele não é apenas o nosso substituto legal, mas é aquele que paga o preço em favor de cada um de vocês. Quinto, a ceia reafirma a aliança no sangue de Jesus Cristo. A ceia é a festa da comunhão, mas ela também é chamada de a festa da permanência. Porque a cada mês, a cada ceia, sentados à mesa, é como se você desse uma declaração, eu creio, eu continuo crendo, eu continuo aqui, eu persevero,
Eu não vou embora desse lugar. Eu continuo servindo o meu Jesus que morreu na cruz em meu favor. Entende? Mais ainda. Sexto, a ceia revive a memória do que Cristo fez na cruz. A palavra memorial é repetida 2 vezes nesse texto. E o que é um memorial, irmãos, se não um ato que revive a memória, que provoca a memória? Quando você, por exemplo, ouve uma música que marcou a sua infância, que marcou a sua história, aquilo ali se torna um memorial. Por quê? Naquele momento você começa a lembrar do contexto do qual aquela música surgiu. Ou como estava o seu sentimento, o seu coração, quando você ouviu aquela música pela primeira vez. É a mesma coisa. Isso é um memorial. Então percebe, irmãos? A gente tem no contexto da igreja, a palavra é cantada. Nesse momento, por exemplo, a palavra é pregada a vocês. Mas é no momento da ceia que a palavra é vista por vocês. Literalmente, nós estamos num teatro, numa encenação, num drama. É o drama da redenção acontecendo. O corpo está sendo partido representativamente. O sangue foi derramado. E nós estamos participando de tudo isso. Sétimo e último lugar. A ceia proclama a mensagem do Cristo crucificado, mas também do Cristo vivo e que voltará. A ceia, irmãos, tem prazo de validade. Ela foi dada até que um belo dia nós partilharemos o último cálice do Senhor, o último cálice do Cordeiro, na ceia e nas bodas do Cordeiro. Entende, irmãos? Ou seja, a cada ceia nós estamos proclamando a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição e o seu retorno naquele grande dia. Bom, irmãos, então a gente lembra, a ceia tem um dono, não só porque ele é o criador da festa, mas porque a festa é sobre ele. Então a segunda lição para a gente é essa, irmãos, a ceia fala sobre o dono. Não há espaço para falar sobre nós aqui. A ceia é sobre ele. De novo, não é sobre o que Deus fez no Egito, mas é sobre o que Deus fez através do seu Filho na cruz do Calvário. Isso é a ceia do Senhor, e é por isso que estamos reunidos. E a pergunta que tem que estar no seu coração nesse momento é: como está o meu coração toda vez que eu me aproximo da mesa do Senhor? A cada mês, a cada oportunidade que você teve de ceiar, de participar da ceia, em comunhão com seus irmãos, como é que estava o seu coração? Como é que estava a sua mente? Como é que estava o seu espírito? Como é que estava a sua motivação? Como é que estava a sua intenção? Como é que você saiu de casa? Será que você pensou em pelo menos um desses princípios? Será que você lembrou que esse momento não é apenas um momento formal da igreja? Não é apenas um costume da igreja? Não é apenas um lugar onde nos sentamos e vivemos as regras da igreja? Mas nós estamos nos sentando a convite do dono, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos na mesa dele, na regra dele e vivendo esse momento para ele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro e último lugar. A ceia também segue o costume do dono. A ceia é dele. A ceia é sobre ele. Mas a ceia também é para ele. A ceia, irmãos, ela tem um costume muito bem definido. E é isso que Paulo encerra o nosso texto dizendo para a gente. O que significa comer e beber à mesa do Senhor junto com os nossos irmãos? Aqui a gente tem algumas palavras duras, irmãos. Eu quero compartilhar elas com você. Verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Veja, irmãos, o que significa comer e beber indignamente? Essa palavra, ela vai ser desenrolada até o final desse capítulo. Mas aqui, inicialmente, o que eu quero que esteja na sua cabeça é todo o contexto que falamos até aqui. Então, o ponto de Paulo, muito simples, é: não basta sentar-se à mesa do Senhor. Não basta vir à ceia do Senhor. É preciso que você entenda a ceia do Senhor. É preciso que você saiba por que você está ali e o que você está fazendo. Porque, do contrário, se você não souber isso, e pior, se você não estiver conectado com seus irmãos, você se torna indigno para a ceia do Senhor. Inicialmente é isso que você tem que ter em mente. Tudo que falamos até aqui, se não for obedecido, infelizmente, você se torna indigno. Mas em segundo lugar, Paulo apresenta para a gente o caminho de redenção. Até na ceia do Senhor tem escape.
até nessa celebração, antes de nos sentarmos à mesa, há um caminho para que a gente não seja condenado, para que a gente não seja tratado como indigno, mas para que a gente se assente à mesa e participe desse momento de celebração. E o caminho não é outro, irmão, senão a confissão de pecados. Ou como a gente chama, e o texto chama, o autoexame. E eu já expliquei isso para vocês. Autoexame significa autoacusação. É quando você não espera ninguém acusá-lo. É quando não dá tempo, nem do acusador da sua alma, apontar o dedo na sua direção. Porque você já disse diante do Senhor, sim, Senhor, eu sou pecador. Sim, é verdade, eu fiz tudo isso essa semana. Mas eu confesso cada um dos meus pecados vergonhosos na tua presença. E veja, irmãos, que maravilhoso. O autoexame pressupõe não apenas a confissão, mas o arrependimento. Por quê? Porque Paulo diz claramente, então coma desse pão. Irmãos, não há um momento mais belo na ceia do que esse. Você é convidado a ceiar na mesa de outro, sob o costume de outro. Mas você chega lá, um pouco sujo, errado, cheio de pecado, maltrapilho. Mas veja, há lugar para você também. Basta que você confesse os seus pecados com sinceridade de coração e a palavra de Deus vai ressoar no seu coração. Então coma desse pão e beba desse cálice. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso. É o autoexame. Bom, mas ele prossegue, 29. Ele diz então, olha, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Cuidado, porque aqui há uma ambiguidade intencional de Paulo. Porque corpo do Senhor pode significar tanto o corpo de Cristo, que já foi abordado no contexto através dos elementos, quanto vocês, a comunidade de Jesus. O corpo de Jesus, o corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça da igreja. Então, Paulo pode estar falando das duas coisas, e as duas coisas aqui estariam totalmente de acordo com o contexto. Então não há porque a gente escolher entre uma coisa e outra. Quando ele fala, come e bebe sem discernir o corpo, primeiro, ele pode estar falando que você come e bebe sem levar em conta, lembra, o corpo que foi partido por você. Sem levar em conta que esse é o momento de voltarmos para o Calvário em humildade e com o coração quebrantado. Mas também, Paulo pode estar dizendo que você se senta para comer sem levar em conta toda a sua comunidade. É como se você pensasse, a ceia entre Deus e eu. É entre eu e Deus. É entre ele e mim. E mais ninguém. É como se você achasse que esse momento é seu. Mas não, esse momento é nosso. É um momento em que nós somos convidados para sentar. Em que participamos do corpo de Cristo, mas também participamos da vida de cada um dos irmãos sentados à mesa. É um momento de comunhão, irmãos. Bom, Paulo provavelmente está falando disso. E ele encerra dizendo, olha, cuidado, porque quem faz isso faz para a sua própria condenação. No verso 30, ele encerra dizendo que tipo de condenação é essa. Ele fala, por causa disso, há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que já dormiram. De novo, Paulo volta para a ambiguidade. Escute aqui. Fraqueza, doença e morte pode ser tanto espiritual quanto física nesse contexto, viu? As duas coisas caberiam aqui. Porque, infelizmente, irmãos, há crentes nos nossos dias que acham que uma doença física, ou uma fraqueza física, ou uma morte física, não possa ocorrer simplesmente por uma desobediência ao Senhor. Cuidado com isso. Cuidado, porque na igreja primitiva, na igreja cristã, nova aliança, você já tem pessoas sendo fulminadas porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. Você já tem pessoas sendo punidas severamente. Sabe por quê, irmãos? Por um simples motivo. Porque Deus é o mesmo. Porque o nosso Deus não muda. E porque Ele é fogo consumidor. E o fato de não sermos destruídos nesse tempo presente só mostra a misericórdia de Deus e a paciência de Deus. Mas todo o juízo de Deus que está sendo adiado, irmãos, ele virá sem nenhuma mistura naquele grande dia. Infelizmente, esse é o recado que a gente precisa dar. E é o recado de Paulo aqui. Então, por favor, não pense que o pastor Miguel está dizendo que toda doença é sinal de desobediência ao Senhor. Não é isso que a gente prega. Toda morte é sinal de alguém que se rebelou contra Deus. É claro que não, irmãos. Existem várias causas para as doenças e várias causas para a morte. Mas é possível
que a sua fraqueza, a sua doença, talvez a sua fraqueza espiritual e moral seja simplesmente porque você está se sentando errado na mesa do Senhor. Ou quem sabe, porque já tem muito tempo que você não se senta à mesa do Senhor, hein? Qual é o maior desprezo no caso? Se sentar errado ou simplesmente não levar ela em consideração? E pensar assim, todo mês a gente ceia. Se eu não me sentar esse mês, eu me sento o mês que vem. Qual é a importância disso, irmãos? Lembra? Em 2020, teve um mês que a gente ceiou e teve outro mês que a gente não conseguiu ceiar mais. Eu sei que os antigos lembram disso. Teve um mês, irmãos, pela força daquela pandemia, daquele distanciamento, enfim, de tudo que aconteceu, que a gente simplesmente não ceiou mais. Claro que bateu um medo no coração. Já pensou nunca mais poder nos reunirmos? Bateu, irmãos. E qual foi a nossa palavra para a igreja na época? Estamos debaixo do juízo de Deus. Vamos nos calar. Vamos jejuar. Vamos buscar ao Senhor. A igreja não ceiou. E nós dissemos na época, vamos esperar até que o Senhor mande um refrigério do alto. Então nos reuniremos como igreja e então ceiaremos ao Senhor. No primeiro culto, pós-pandemia, irmãos, a gente celebrou a ceia do Senhor. E foi maravilhoso. Entende, irmãos? Então cuidado com isso. É por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes, e alguns, inclusive, que já dormiram. Bom, Paulo termina o texto, irmãos, meio que fazendo uma perspectiva de tudo que ele falou até aqui. Eu vou apenas ler o texto para te lembrar. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Rapidinho, o que ele está dizendo aqui é: pratiquem um autoexame. Não venham de qualquer jeito. Não se sentem de qualquer maneira. Olhem primeiro para dentro do seu coração. Façam isso. E se você perceber qualquer ponta de pecado aí não confessado, confesse-o diante do Senhor. Lembra? Aqui, se tivéssemos o cuidado de examinarmos, ou seja, de nos acusarmos primeiro, nós não seríamos acusados depois. Nós não sofreríamos a disciplina do Senhor. Então aproveite essa porta da graça que Deus está abrindo para você. Faça isso. Bom, e então ele diz, mas até quando somos julgados pelo Senhor, isso é bênção. Veja, irmãos, ele dá a oportunidade de você se examinar, mas se você não fizer isso, ele vai te pegar. E ele está dizendo, isso é bênção para você. Porque se ele te pegar no meio do caminho, significa que você não vai ser condenado no final. É bênção, irmãos, é graça também. Bom, então ele encerra voltando ao problema, dizendo, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhe darei outras instruções. Então está aqui, irmãos, esse é o texto. Essa é a nossa reflexão. E por último, a última lição que a gente tem é, a ceia segue o costume do dono. Não há espaço para a gente inventar costumes e regras. Não há, irmãos. A ceia tem um dono, ela fala sobre ele e ela segue as regras e o costume dele. Não há espaço para a gente colocar coisa nossa aqui. Então deixe-me lembrar a você, na ceia nós temos dois elementos aqui. Um elemento racional e um elemento relacional. E deixe-me lembrar rapidinho para você, isso aqui é muito importante. O primeiro é o elemento racional, ou seja, você tem que chegar, na verdade em todos os cultos, mas especialmente no culto da ceia, tendo todas essas coisas em mente. Eu estou em um memorial. Isso significa que eu vou ser transportado para um outro lugar. Todo o culto é feito para isso. Toda a encenação da redenção é feita para isso. Não é para você ficar com a mente divagando. Não é para você ser passageiro da agonia. Não é para você cumprir mais uma tabela, mais um compromisso. Não é mera formalidade. É um culto, irmãos, que lembra um Cristo que morreu, mas que ressuscitou. E que quando a sua igreja está reunida, ele também está presente. Entende, irmãos? É um memorial não de uma celebridade morta, mas de um Cristo que está vivo e está entre nós. Então o mínimo que a gente tem que fazer é preparar o nosso coração antes da ceia. Ponto. Só que a preocupação de Paulo e a minha essa noite é que a ceia não é só isso. E eu tenho certeza que você, como membro da PIB de Juscelino, inclusive os nossos visitantes que aqui estão, eu tenho certeza, 99,9% de chance,
de você já saber tudo o que a gente disse até aqui. Até porque você celebra a ceia na sua igreja, até porque celebramos a ceia todos os domingos, ou todos os meses. Então, o elemento racional é possível que você só tenha sido lembrado essa noite. Assim como Paulo coloca esse elemento no meio do capítulo 11. Isso tem um motivo. O motivo é que os coríntios sabiam de tudo isso. Esse é o problema. Por isso Paulo começa com o problema, ele fala do motivo e depois ele termina com o problema. Entende o ponto aqui? É que provavelmente os coríntios estavam indo para a ceia, considerando essas coisas. É possível que eles choravam na ceia do Senhor. É possível que quando o mesmo cálice, assim que eles ceavam, passava na mão deles, eles tomassem com lágrimas, emocionados, pensando em Cristo pendurado no madeiro, mas infelizmente com o coração fechado para os seus irmãos. E infelizmente, irmãos, essa doença está viva no nosso meio. É possível que a banalização da ceia continue ainda entre nós. Porque a gente está achando que a ceia é apenas uma relação entre eu e Deus, entre Ele e mim. E não é. É também uma participação no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. É o único pão, e nós que somos muitos somos um único povo. É isso, irmão. A última ironia da ceia é essa. É que o pão é dividido para que nós sejamos unidos em um único Cristo, um único Senhor. Então, irmãos, o crime é grave demais. Tão grave quanto não ser consciente do corpo de Cristo é ceiar, ressentido pelo teu irmão, com amargura no coração, com coisas sendo colocadas, com pensamentos ruins, com divisões entre nós. A pergunta que você tem que fazer agora é: a divisão, a segregação deles era social, era econômica, mas qual é a divisão que ainda subsiste entre nós? Qual é, irmãos? É ideológica? É partidária? É o quê, irmãos? É de pensamentos? É de ideias? Ou é simplesmente de comportamento? Ou é ressentimento? Ou é falta de perdão? Considere isso. Por quê? Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Essa é a palavra. Eu não posso terminar sem dizer isso para você. Mas eu volto, irmãos, no texto de Amós 5. Eu disse, prometi e volto aqui. A gente leu o 21, agora a gente lê do 22 ao 24. Onde Deus diz por meio do profeta o seguinte: mesmo que vocês me tragam holocaustos, ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Eu não sei se você entendeu esse texto, mas eu vou explicar rapidinho para você. A doença dos nortistas aqui era a mesma doença dos coríntios. A mesma coisa. Eles estavam fazendo tudo certo. O culto estava todo certo. Tinha holocausto, tinha oferta de cereal, tinha tamborim, tinha lira, tinha harpa, tinha louvor, tinha tudo. Mas Deus está dizendo para eles assim: é melhor que não tivesse. Afasta de mim. Leva isso para longe. Sabe por quê, irmãos? Pelo simples fato de que Israel estava desprezando os seus. O livro de Amós é uma grande advertência contra aqueles que detinham o poder e que desprezavam os menos favorecidos. Principalmente os ricos, os poderosos, os juízes, que julgavam em causa própria e apenas por dinheiro.
Se você lê o livro de Amós, é denúncia, denúncia, denúncia o tempo todo. E aí a gente lê essa última frase, que é um poema belíssimo, e a gente não pega o contexto. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. O que Deus está dizendo aqui é: haja justiça entre vocês. É a justiça que emana de Deus e quem tem que estar no meio do povo de Deus. Ou seja, é inadmissível a gente fazer música, a gente reunir como igreja, a gente fazer culto, a gente celebrar a ceia, se os nossos irmãos estão sendo desprezados e preteridos, se eles estão sendo injustiçados no meio do próprio seio e no meio do próprio reino de Deus. É melhor que não tivesse. Essa é a palavra do Senhor para nós. Eu quero encerrar, irmãos, citando um outro poema, muito curto, mas que resume tudo o que a gente falou até aqui, que tem como título, o título da nossa mensagem: A Ceia Tem um Dono. Queria que você ouvisse com atenção. E aí a gente encerra. A ceia do Senhor tem dono, sentido e direção. Ele nos deu elementos para simbolizar a nossa redenção. Olhando para trás, vemos a crucificação, de onde jorrou graça para a nossa santificação. Antes de ceiar, olho para o meu coração. Cônscio da minha indignidade, faço uma confissão. Senhor, não posso fazer dessa mesa um lugar de divisão. Me faça enxergar e esperar pelos meus irmãos. Sabendo que essa festa tem prazo para durar, nos reunimos hoje para anunciar que Cristo vive e em breve voltará para o último cálice celebrar. Amém? Que Deus coloque essa palavra e esse temor em seu coração, em meu coração. Que Ele fale, irmãos, profundamente, nos dê um senso de reverência e também de gratidão. Porque Cristo morreu por nós, mas Ele ressuscitou, está vivo e ainda continua nos convidando para ceiar, para estarmos no meio dEle, ceiando, lembrando daquilo que Ele fez por nós, em favor de nós. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor.